Bom dia, meus queridos, bem-vindo à nossa nova etapa, né? O segundo semestre deste ano 2020, meio conturbado esse ano, né? Mas não deixamos vocês sem a importância de estar ligado aos estudos, né? Então nós estamos aqui para dar continuidade a esses estudos de vocês, ao crescimento de vocês, né? E nós esperamos que vocês tenham tido férias maravilhosas de descanso, mas agora eu chamo a vocês para trabalhar novamente, né? É uma mão de via dupla, né? Vocês aprendem conosco, nós aprendemos com vocês, nunca esqueça disso. E aqui o PH está trazendo aqui um conteúdo, recapitulação de um conteúdo de que ficou um pouquinho a desejar, tá? Eu venho das atividades que vocês mandaram para mim, então a gente percebe que houve uma certa dificuldade no entendimento do assunto. E aqui no caso, eu não posso fazer um resumo geral de tudo, mas eu trouxe esse assunto que é bem específico, bem importante para a área de ciências, que trata da matéria. E a gente vai começar a definir matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo ao teu redor a gente vai chamar de matéria. Essa matéria, ela é constituída por unidades microscópicas chamadas átomos, tá? Nós temos uma infinidade de átomos na natureza. Esses átomos, eles vão se unir uns aos outros, né, para formar o que a gente conhece como moléculas, tá? Eu vou dar um exemplo. A molécula da água, H2O, eu tenho dois átomos de hidrogênio unindo-se a um átomo de oxigênio, H2O. Aí vai formar, então, átomos formando molécula. E as moléculas, elas vão formar as substâncias, tá? E essas substâncias, elas podem, no caso, unir-se umas com as outras, ok? Para formar o que a gente conhece como mistura, né? Mas o que é uma substância? É um outro conceito importante. Substância, ela tem a característica de apresentar em toda a sua estrutura, em toda a sua composição, a mesma composição, ok? A mesma composição de elementos que compõem a substância. E aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a chamada substância simples e a substância composta. O que é a substância simples? Substância simples é aquela que é formada pelos mesmos elementos químicos, pelos mesmos átomos. E eu coloquei aqui um exemplo aqui, ó, duas bolinhas. Cada bolinha dessa representa um elemento químico, tá? Então, essas bolinhas aqui em azul, eu tenho duas bolinhas em azul aqui. Por que eu coloquei as duas na mesma cor azul? Para representar, para te chamar a atenção, para que isso aqui é uma substância simples, ou seja, formada pelo mesmo átomo, né? Esses dois azulzinhos aí representam o mesmo átomo. E a substância composta, ela já é constituída por mais de um elemento químico, ou mais de um tipo de átomo. E aqui eu coloquei como exemplo, ó, uma bolinha preta e uma verde. Eu tenho um elemento aqui, ou átomo, e aqui tem um outro elemento, ou átomo. Então, tem uma substância composta. Quando a gente fala de mistura, né, mais uma vez, definir mistura, mistura é um conjunto de duas ou mais substâncias, ok? Aí a gente vai ver aqui o seguinte, que a mistura, ela pode ser de acordo com o aspecto ao qual eu estou identificando, ou não sendo capaz de identificar os vários aspectos, ou os componentes dessa mistura, eu vou classificar a mistura em homogênea e heterogênea. O que é uma mistura homogênea? Mistura homogênea é aquela quando você olha, né? Você sabe que tem uns componentes ali, tem várias substâncias ali formando essa mistura, mas você não consegue identificar os componentes. Você vê uma única fase, ok? Vou dar um exemplo. Água e sal. Quando você olha para um copo transparente, né, com água e sal dentro, você não consegue identificar o sal. Você só vê uma fase, no caso da água. Então, um único aspecto visual. Então, você vai ter a mistura homogênea. Mistura heterogênea já é o contrário. Você identifica mais de uma fase, ou você pode identificar até os componentes ali, no caso, mais de um componente. Tá legal? Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um recipiente, um copo com água, e dentro dele eu tenho
serragem de madeira. Então, você consegue diferenciar. Você enxerga a água, que é a fase da água, e a fase da serragem da madeira. Então, aí é uma mistura heterogênea. E baseado nisso, a gente vai fazer um pequeno exercício básico, assim, só para ficar mais fixado aqui esse conteúdozinho, tá legal? Bom, aqui é para a gente identificar quem é substância, quem é mistura, quem é substância simples, quem é substância composta. Aqui eu tenho O2, eu tenho gás oxigênio. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, do mesmo elemento químico, né? Então aqui eu vou ter o quê? Uma substância. Só que essa substância aí, ela é composta por um único elemento químico, né? Então eu vou ter a substância simples ou composta? Substância simples. Ok? Simples. CO2. CO2 é uma mistura ou uma substância? É uma substância. Isso aqui é o gás carbônico ou dióxido de carbono. Eu tenho 2 elementos aqui, ó. Eu tenho o carbono e o oxigênio. Então aqui eu tenho uma substância. Uma substância o quê? Composta. Uma substância composta. H2O. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Nós falamos sobre isso há uns instantes atrás. Então, isso aqui é uma substância composta. Átomos diferentes. Aqui eu tenho um átomo de ferro. Eu tenho uma única substância. Então, é uma substância simples. Ok? E aqui? Aqui nós temos 2 casos interessantes. Eu tenho aqui gás oxigênio mais água. Então eu tenho 2 tipos diferentes de substâncias, né? Um é o gás e o outro é a água. Então nesse caso aqui eu tenho isso, garoto, é uma mistura. Mistura. Agora, quando eu tenho o oxigênio dissolvido na água, você consegue identificar quem é quem? Você só vai ver um único aspecto. Então, nesse caso, é uma mistura o quê? Homogênea. Homogênea. E aqui, água e óleo. Quando eu tenho um recipiente com água e óleo, o óleo ele é menos denso que a água, então ele fica lá na superfície da água. Você consegue identificar os componentes. Primeiro, eu tenho uma substância aqui e outra substância. Então, aqui eu tenho uma mistura. Mas, tem um detalhe, como eu consigo identificar quem é quem, eu visualizo o aspecto do óleo e o aspecto da água. Aí eu vou ter uma mistura o quê? Heterogênea. Heterogênea. Olha que maravilha, né? Veja como é fácil, né? É só usar esses simples conceitos para você poder realizar uma atividade dessa. Tão fácil, não é isso? Então, meus queridos, a gente vai dar uma pausa agora aqui, para depois vermos um outro assunto. Bom, aí aqui a gente vai finalizar essa revisão falando dos estados físicos da matéria, né? Nós temos 3 estados físicos: estado sólido, estado líquido e estado gasoso, certo? O que vai diferenciá-los? Quando eu olho para o estado sólido, eu vou observar o seguinte: os átomos que compõem uma substância no estado sólido, eles estão em estado de baixa energia, eles estão só vibrando. Então você percebe que as moléculas, no caso aqui, as substâncias, os átomos ficam bem juntinhos, bem próximos, né? Formando uma coesão. Por isso que o estado sólido é coeso, ok? Quando eu olho para o estado líquido, a energia está um pouquinho maior. E eu percebo que os átomos eles estão mais afastados, tá? É como se os átomos estivessem passando uns pelos outros, um movimento mais rápido do que aqui. Aqui estão vibrando e aqui eles estão se movimentando lentamente, tá? Agora, quando eu vou para o estado gasoso, eu percebo que esses átomos, eles têm uma energia muito maior. É como se eles estivessem assim, ó, tá? Então, isso daí representa o estado gasoso. Por isso que os gases são muito voláteis, né? Eles se dispersam com facilidade no ar. E aqui nós temos 2 formas de caracterizar os estados sólido, líquido e gasoso. É quanto à forma
e o volume deles. No estado sólido, você vai ter a forma deles, uma forma constante, tá? Se eu pegar, isso aqui é um material no estado sólido. Se eu colocar dentro de um copo, ele não vai mudar a sua forma, permanece dessa forma. Qualquer canto que eu colocar, a forma dele não vai mudar. E o volume dele, o espaço que ele ocupa, também vai permanecer constante. Quando eu vou para o estado líquido, a forma do estado líquido é variável. Se eu pegar 1 litro de água e colocar esse litro de água em um recipiente com um formato, a água vai adquirir todo o formato daquele recipiente. Se eu pegar esse litro de água e colocar em outro recipiente com outro formato, esse litro de água vai adquirir o formato daquele outro recipiente e assim sucessivamente. Por isso que a gente vai dizer que a forma do estado líquido é variável, mas o volume permanece constante. Nos gases já é diferente. Ele tem tanto a forma variável como o volume variável, ok? E para fechar, né, nós temos aqui as passagens, né, do estado sólido, líquido e gasoso, tá? Aqui quando eu tenho, detalhe, quando uma substância passa do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, no caso aqui, a temperatura está aumentando, então a energia térmica está aumentando, ok? Agora, quando a substância está passando do estado gasoso para o líquido, para o sólido, a temperatura está diminuindo, ok? Está resfriando. Bom, a substância, quando passa do estado sólido para o estado líquido, essa passagem chama-se fusão. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E ela pode acontecer por evaporação, por ebulição e por calefação. Quando a substância passa do estado gasoso para o líquido, ela chama-se condensação. Essa passagem está se condensando, tá? Do estado líquido para o sólido é a solidificação. E pode acontecer também a passagem rápida de sólido para gasoso ou de gasoso para sólido sem passar pelo líquido. Quando acontece de sólido diretamente para gasoso, eu tenho a sublimação. Quando eu tenho de gasoso diretamente para sólido, é a ressublimação. Ok? Eu espero, meus queridos, que nós tenhamos dado a vocês a capacidade de guardar mais ainda esse conteúdo e a gente vai se encontrar na próxima aula, na outra semana.